Desde que o Brasil autorizou a produção e a comercialização de transgênicos há 5 anos, já foram licenciadas no Brasil 11 variedades de milho geneticamente modificados, 4 de soja, 6 de algodão, além de 10 vacinas para uso veterinário. Nenhum problema em relação a isso, não fosse a desconfiança de parte da comunidade científica de que os transgênicos não são 100% seguros, de que representam riscos à saúde humana e ao meio ambiente. O Cidades e Soluções Especial sobre Transgênicos ouviu os dois lados da questão para que você possa tirar suas próprias conclusões. Eles parecem invisíveis, mas estão em todo lugar. No campo, nos alimentos industrializados, nas roupas, remédios e daqui a pouco nos combustíveis. Nesse exato momento, pode ser que você esteja comendo um alimento transgênico sem ter a menor ideia disso. Eles são aparentemente iguais aos alimentos comuns, têm o mesmo sabor. Mas a presença dos organismos geneticamente modificados em nossas vidas divide a opinião da comunidade científica. Há quem denuncie riscos para a saúde e para o meio ambiente. E há quem considere os transgênicos seguros e vantajosos para a economia. E você, o que acha? Será que todo mundo sabe exatamente o que quer dizer transgênico? A senhora sabe o que é alimento transgênico? Alimento transgênico? Não. É a gordura que é ruim, né? Ou é a boa? Nenhum dos dois. São alimentos geneticamente modificados. Ah, é? Sabia não. Transgênico. Eu sei, mas não sei explicar. Tem ideia? Vamos lá, tenta. É um alimento modificado. E o que isso significa? Aí ele tem as mesmas propriedades nutritivas, porém, não sei te explicar isso não, você me pegou agora. Difícil, né? Difícil, muito difícil. A ideia por trás dos transgênicos parece simples. Selecionar um gene de um determinado organismo e inseri-lo em outro. O milho, por exemplo, é atacado por lagartas. No laboratório, os pesquisadores isolaram uma bactéria de solo que produz uma proteína capaz de destruir o sistema digestivo das lagartas. O gene é inserido no milho e toda vez que as lagartas comem as folhas do milho, morrem. No caso da soja, o processo é diferente. As empresas que comercializam transgênicos modificam o grão para que ele se torne resistente a um determinado tipo de herbicida. Uma vez que o herbicida é lançado sobre a plantação, todas as ervas daninhas morrem, menos a soja. Com a nova tecnologia, os agricultores passaram a pagar royalties pelo uso das sementes e também do herbicida. Ganha duas vezes, vendendo a semente patenteada, cobrando royalties, né, e vendendo o agrotóxico, que faz parte de uma venda casada. E tem uma terceira forma de lucro ainda das empresas, que no nosso entendimento é bastante injusto, que é cobrar royalties do agricultor que teve a sua colheita contaminada. Isso é muito comum no caso da soja. Então, o agricultor ele planta a soja convencional, arrenda uma máquina, uma colheitadeira, e nessa máquina acontece uma mistura. Quando ele entrega a produção dele numa cerealista ou numa cooperativa, é feito um teste de detecção de transgênico. Se o teste acusa positivamente, o agricultor tem que pagar como se a produção dele, que foi contaminada, fosse 100% transgênica. Num país com pouca fiscalização, estabelecer limites entre as plantações é algo muito difícil. Tem produtos orgânicos, tem produtores que têm um mercado orgânico. Eles não podem ser penalizados, porque muitas vezes o vento, as abelhas, os polinizadores levam para lá. Então a pessoa está fazendo tudo direitinho para ter um mercado orgânico e é contaminado e estraga todo o seu esforço.
Como o próprio nome diz, os organismos geneticamente modificados não surgem espontaneamente, nascem em laboratórios. Alguns pesquisadores dizem que o processo é semelhante ao cruzamento natural entre as espécies, existente há milhões de anos, só que de forma acelerada. Esses genes que você coloca nessas plantas, né, são genes que nós já comemos há trilhões de anos, entendeu? Quer dizer, desde que o homem existe na face da Terra, essas bactérias já existiam no solo. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Um outro gene que é colocado na planta para ela ficar tolerante a um herbicida, vem de um vírus que ataca plantas. E esse vírus normalmente já vive dentro das plantas. Então, cada vez que você come brócolis, você está comendo esse vírus. Cada vez que você come uma vagem, né, brócolis ou vagem, ou até outros tipos de vegetais, você está ingerindo esse vírus. Não há uma forma de haver qualquer tipo de descontrole ou de mutação? Não, a planta ela mostra isso muito fácil. Se tiver alguma inserção indevida, ela vai dizer para você que aquilo não está correto. Assim, volto a dizer que, como no melhoramento genético clássico, você elimina muito dos materiais durante o processo de seleção, elegendo somente aquele que expressa aquelas características desejáveis. Outros afirmam que não se trata apenas de unir duas peças. A criação de um transgênico seria algo antinatural, só possível com a intervenção humana e feito de forma imprecisa. In fact, one of the ways they do this transformation is they take the little pieces of DNA that they want moved, they put them on tiny particles of gold or tungsten, and they use, it's called biolistics. They actually use what looks like a little gun to fire these things into a petri dish that has cells in it that you want to transform. That is a scattershot process. You have no control whether the genes are inserting themselves, and they can cause all sorts of disruption. They can turn on allergens, for example, that were not that are present but are not on. They can accidentally turn them on. They could create toxins. They could have all sorts of unexpected effects. A forma como os transgênicos são criados abre espaço para o debate sobre os riscos à saúde. A grande dúvida das pessoas há 14 anos, 13, 10 anos atrás é: mas será que é seguro? Faz tão pouco tempo que isso está no mercado, né? Primeiro, as plantas estão no mercado já há 14 anos. São trilhões e zilhões de pessoas e de refeições servidas com produtos transgênicos em vários países, que, aliás, o Brasil foi um dos últimos a consumir, né, os transgênicos, sem absolutamente nenhum caso de dano à saúde humana. Então, acho que o que mudou foi maior informação, maior conhecimento e um certo tempo já de consumo sem absolutamente nenhum dano à saúde humana, animal ou ao meio ambiente. This notion of they've been on the market and we haven't seen any problems, so that means there is no problem. I agree with that, because the argument is not that people will eat these crops and they're going to die tomorrow. The concern is the long-term health effects, the potential increases in cancer or these other things. You're not going to find that unless you look for it, and so without looking, you can't tell. So what the industry likes to say is there's no evidence that there's a problem, and technically they're correct, but there's no evidence, period, and that can be read either way. You can either say there's no evidence that it's unsafe, but then I could say there's no evidence that it's safe either, because the proper studies have not been done. A polêmica continua quando o assunto é meio ambiente. Os defensores dos transgênicos alegam que essa é a melhor forma de reduzir o uso de agrotóxicos, aumentar a produtividade e proteger os recursos naturais. Com isso, você faz com que o agricultor reduza a utilização de insumos. No caso de plantas resistentes a insetos, você reduz o uso de inseticidas e permite que a planta, sim, expresse maior seu potencial de produtividade. No final, o agricultor reduz o uso de recursos naturais dentro da sua lavoura e tem uma produção mais
eficiente. Not at all. There's no evidence. None of these crops that are on the market have been engineered to use less water. As for the notion that they use less pesticide or less herbicide, that's just not true. Maybe initially they do, but for example, the data in the United States show that in the first 13 years from 1995 through the end of 2009, the amount of herbicides that were sprayed on crops, on the engineered crops in the U.S., there was 383 million more pounds of herbicides sprayed on crops in the U.S. compared to the non-engineered ones. Não há risco zero e não há solução única para problemas complexos. O que a gente está falando na situação de uma lavoura, de um agricultor, é um problema complexo. Então, você tem que usar diferentes tecnologias, diferentes ferramentas para solucionar o problema, que seria, na verdade, o agricultor ter uma produção cada vez mais alta, que é o que a gente